740 anos antes de Cristo. Um homem pega uma pena e começa a escrever. Ele descreve em detalhes a morte de alguém. Mas tem um problema. Essa pessoa só vai nascer 700 anos depois. E a chance matemática disso acontecer, por acaso, 1 em 100 quintilhões. Estatisticamente, impossível. E aí, família? Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos investigar. Como um detetive, vamos analisar as evidências que fizeram céticos se tornarem crentes, ateus virarem cristãos e rabinos judeus reconhecerem Jesus como um Messias. Se você gosta de fatos, evidências e verdade, esse vídeo é para você. Deixa o like e bora! Estamos em Jerusalém, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías está no auge do seu ministério. Ele já profetizou sobre muitas coisas. Mas agora, ele está prestes a escrever algo que vai desafiar a lógica por milênios. Isaías, capítulo 53. Um texto que ficaria conhecido como o servo sofredor. E quando você lê esse texto lado a lado com os evangelhos, a semelhança não é apenas impressionante, é perturbadora. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, você precisa entender uma coisa. Isaías 53 é tão claramente sobre Jesus que, durante séculos, rabinos judeus removeram essa leitura das sinagogas. Por quê? Porque é impossível ler esse texto e não pensar em Jesus. E você vai entender o porquê agora. Vou ler trechos de Isaías 53 para você, e a cada versículo vamos ver o cumprimento exato nos evangelhos. Prepara o coração, porque isso vai te impactar. Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O Evangelho de João confirma: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Coincidência? Espera, ainda tem muito mais. Isaías continua: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o Evangelho de Mateus registra: e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Agora, presta atenção nisto. Isaías escreve: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, traspassado. Isaías usou essa palavra 700 anos antes da crucificação ser inventada pelos romanos. A crucificação só começou a ser usada como método de execução séculos depois. Como Isaías sabia que o Messias seria traspassado, o profeta segue: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora veja o que aconteceu no julgamento de Jesus. Pilatos perguntou: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. O texto diz: mas Jesus não respondeu palavra, de modo que Pilatos se admirava. E olha essa parte: como cordeiro ao matadouro. O que João Batista disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A conexão é direta e fica ainda mais específico. Isaías prébio designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Isso parece contraditório, certo? Mas olha o que aconteceu. Jesus foi crucificado entre dois criminosos, com os perversos. Mas onde ele foi sepultado? A Bíblia diz que, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E o depositou no seu túmulo novo, um homem rico, exatamente como Isaías previu. Mas e a morte? Isaías escreve: quando dar ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade
e prolongará os seus dias. Espera aí, como alguém que morre pode prolongar seus dias e ver sua posteridade? Só existe uma resposta para isso: ressurreição. E finalmente, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Novo Testamento ecoa isso perfeitamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, mas calma. Alguém pode dizer: vocês cristãos alteraram o texto de Isaías, depois que Jesus morreu, para fazer parecer que ele cumpriu as profecias. Essa é uma excelente objeção, e teria sido impossível de refutar, até 1947. Nesse ano, um pastor beduíno estava procurando uma cabra perdida nas cavernas perto do Mar Morto. Ele joga uma pedra numa caverna e ouve o som de algo quebrando. Ele entra e encontra jarros de cerâmica. Dentro deles, pergaminhos antigos. O que ele não sabia é que tinha acabado de fazer a descoberta arqueológica mais importante do século XX. Os manuscritos do Mar Morto. E adivinha qual texto estava lá? Completo e intacto. O rolo completo de Isaías, datado entre 125 e 100 anos antes de Cristo. Isso é mais de 100 anos antes de Jesus nascer. Impossível ter sido adulterado. E quando os estudiosos compararam esse manuscrito com as nossas Bíblias modernas, o resultado foi uma identidade de 99,5%, incluindo cada palavra de Isaías 53. A prova estava lá, preservada no deserto. Agora vem a parte que quebra qualquer argumento cético. A matemática. Peter Stoner, um matemático e astrônomo, calculou a probabilidade de uma única pessoa cumprir apenas 8 profecias messiânicas por acaso. Ele usou o princípio da probabilidade composta, e o número que ele encontrou foi 1 em 10 elevado a 17. Isso é 1 em 100 quintilhões. Para você ter uma ideia do que esse número significa, imagine cobrir todo o estado do Texas com moedas de R$1, numa camada de 60 centímetros de altura. Agora, marque apenas uma dessas moedas e misture tudo. Depois, vende os olhos de uma pessoa e diga a ela: pode pegar uma moeda, qualquer uma. A chance dela pegar exatamente a moeda marcada é a mesma chance de uma pessoa cumprir apenas 8 profecias, por acaso. Mas Jesus não cumpriu 8 profecias. Ele cumpriu mais de 300. É por isso que histórias como a do Rabino Yitzhak Kaduri são tão poderosas. Kaduri foi um dos rabinos mais respeitados e influentes de Israel. Ele estudou a Torá e os textos sagrados por toda a sua vida. Aos 108 anos de idade, pouco antes de morrer, ele deixou uma nota selada com instruções para que só fosse aberta 1 ano após a sua morte. Quando a nota foi aberta, causou um choque em todo o Israel. Nela estava escrito o nome do Messias que ele tinha visto em uma visão: Yehoshua, que é o nome hebraico para Jesus. Um rabino ortodoxo, após décadas estudando as profecias, chegou à mesma conclusão. E ele não foi o único. Centenas de rabinos, ao longo da história, quando estudaram Isaías 53, honestamente reconheceram Jesus. Então, o que fazemos com toda essa informação? Porque olha, isso não são fábulas. Não é mitologia. São fatos documentados, matematicamente verificáveis, arqueologicamente comprovados. Isaías realmente escreveu isso 700 anos antes. Jesus realmente cumpriu cada detalhe. Os manuscritos do Mar Morto realmente provam que nada foi adulterado. E tudo isso significa algo muito profundo. Deus planejou a salvação desde o princípio. Não foi um plano B. Não foi um improviso. Antes mesmo de você nascer, antes dos seus erros, antes das suas falhas, Deus já tinha preparado o Cordeiro. A profecia diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso inclui você, as suas transgressões, as suas dores, a sua cura. Se você chegou até aqui e essas evidências tocaram o seu coração, talvez seja porque o mesmo Espírito que inspirou Isaías há tanto tempo está falando com você agora.
Você não precisa ser religioso. Você não precisa ter todas as respostas. Mas você precisa ser honesto com o que viu aqui. Se isso faz sentido para você, faça essa oração comigo agora. Aí onde você está. Jesus, se tu és realmente quem as profecias dizem que és, se tu realmente morreste por mim e ressuscitaste, eu quero te conhecer. Não como uma religião, mas como uma realidade. Entra na minha vida, mostra-te real para mim. Amém. Se você fez essa oração agora, de coração, escreve nos comentários. Hoje decidi, porque eu quero muito orar por você. E olha, isso foi apenas Isaías 53. Existem mais de 300 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento. Na próxima semana, vamos falar sobre as 5 profecias de Isaías que estão se cumprindo agora na nossa geração. Você vai se arrepiar quando ver o que está acontecendo. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver essas evidências e se inscreve no canal para não perder o próximo. E me conta nos comentários qual profecia te impactou mais. Eu quero muito saber. E lembre-se, a fé não é cega. A fé tem fundamento. E todas as evidências apontam para Jesus. Até a próxima, família.